Amados, eu particularmente digo, se eu fosse embora agora, eu já estou enriquecido. Aí a pergunta é, qual a pedra que você precisa tirar da tua casa para que a tua família esteja aos pés da cruz? O texto que está ali, ele fala de... Eles pregavam na casa de um homem que não tinha conhecimento. Por causa do quê? Paulo decidiu implantar o reino de Deus no coração das famílias para que elas crescessem em Deus. O texto é bem claro quando ele fala sobre isso, de você viver a oração, viver a palavra de Deus para que ela seja implantada em nosso ser e dela dê frutos a qual aqueles possam colher. Deus foi falando tremendamente através dos louvores, através do que está aqui, através do que o nosso pastor Tiago trouxe ricamente aqui, e foi falando, Deus ministrando a respeito do que Deus foi me revelando através da palavra, que possa trazer ao seu coração aqui nesta manhã. Quando Paulo ele sai de uma cidade e é levado pelo Espírito a outra cidade, e no meio dessa caminhada ele é acometido por uma visão, a qual conduz ele para ir a um outro lugar, e a este lugar tinha uma família. Tinha uma família, mas até chegar a essa família, ele se encontra com a família de Lídia, a qual também a casa desta mulher vivia em oração, e ela é extremamente impactada pela palavra de Deus, mesmo conhecendo Deus, ela é impactada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus é que traz esse impacto às nossas vidas, a qual nós precisamos viver, meditar constantemente. E isso eu tenho vivido porque de um tempo para cá já li as Escrituras do Senhor, ela em toda a sua plenitude, várias vezes, e decidi mais uma vez partir em leitura, e quantas coisas o Senhor vai revelando. O Senhor vai sempre trazendo dentro dela alguma coisa de enriquecedora para a sua vida, para que você e eu possamos ser o que Deus nos chamou para ser. Quando lá no princípio de tudo Ele constrói uma família. E eu queria dividir com vocês dentro desse texto, para que venhamos mais aprender do Senhor, no livro de Gênesis, capítulo 1, livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26. Bom estar aqui e agradeço a Deus por essa oportunidade, agradeço a minha querida Fátima e ao Vitor, o pastor Tiago, a sua esposa, por nos receber mais uma vez, e a cada um de vocês. E espero ter de Deus, assim, todo um revelar dessa palavra que Ele hoje tem aqui para nós, como ensinamento. O livro de Gênesis, capítulo 1, versos 26, ele diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. E domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Até aqui, queridos. Pai, aqui está a Tua palavra, a qual já nos revela a primazia de toda a Tua criação, a qual o Senhor nos deu o privilégio de poder vivê-la, e que possamos alcançar a riqueza do que o Senhor separou para nós, em ensinamentos da Tua verdade, em nome de Jesus. Amém. Mas eu queria deixar 3 coisas aqui dentro desse versículo, a qual o Senhor me instruiu a respeito de uma família, para que uma família esteja aos pés da cruz. Primeiro, a gente precisa conhecer a palavra. E conhecendo a palavra, nós
certamente compreendemos o que o Senhor espera de nós, assim cumprindo pelo que a palavra ensina, pelo que a palavra revela. E dentro desse versículo, Deus me trouxe ao conhecimento 3 coisas. Primeiro, façamos. E o segundo é imagem. E o terceiro, a semelhança. E dentro dessas 3 coisas, façamos, imagem e semelhança, o Senhor me fez conhecer algo muito profundo a respeito do que é uma família aos pés do Senhor, que Ele mesmo, através desse versículo, em sua grandeza, Ele me mostrou abertamente a qual um homem precisa ser dentro de sua casa, e para que todos compreendam e entendam os princípios de Deus e se permitam estar debaixo dessa autoridade, porque quando Deus disse que Ele iria fazer o homem, Ele deu, ali estava dando uma autoridade dentro de um contexto, quando Ele diz domine sobre tudo que havia sobre a face da terra. O homem iria estar com este domínio dado por Deus para que ele governasse tudo. E em seguida ele, olhando e vendo que tudo era bom, para que completasse a beleza, ele decidiu tirar do homem, da sua costela, e fazer a mulher. E o que muito me desagrada às vezes é que quando a gente senta com um casal, ele diz assim, casamento é muito difícil, pastor, é muito ruim. Aí eu falei assim, gente, Deus não é doido. Deus não é louco. Se Ele disse que tudo que Ele fez era bom, como é que Ele iria construir marido e mulher e ser ruim? Ruins somos nós, que não obedecemos, que não nos convertemos, se convencemos na maioria das vezes, e não vivemos a grandeza e a riqueza e este tesouro precioso, que é a palavra de Deus, querido. E com a palavra nós podemos ser libertos de nós mesmos para vivermos o que o Senhor nos chama, uma comunhão. Preste bem atenção aqui, quando Deus disse Deus quem era Ele, e quem Ele é e que sempre será o Senhor, né? E dentro da Santíssima Trindade é primeiro Ele como Pai, depois Jesus como Filho e o Espírito Santo como a terceira pessoa. Entende-se então ali uma família, e Deus em sua autoridade, Ele poderia dizer assim, vou fazer, não poderia dizer? Em sua grandeza, em sua soberania, em sua visão perfeita, Ele poderia dizer assim, vou fazer, não poderia dizer isso, gente? E Ele não disse. Ei, o que você e eu, homem, entende, o que você, mulher, como a minha esposa, precisa entender dentro de uma vida conjugal, a partir do momento que você se faz, ou eu me faço, o cara ou a mulher que você fica parte, eu resolvo, não existe conhecimento de uma cruz dentro de sua casa. Ei, não tem como você prosseguir naquilo que Deus preparou para uma família viver de melhor. Entenda que Ele, em sua grandeza, Ele diz, façamos. Nós precisamos entender que dentro de nossa casa, qualquer coisa a ser decidida, Jesus nos trouxe o exemplo. Aonde nosso amigo Tiago, Jesus sentava e conversava com os discípulos todos os diálogos, numa mesa. E a minha pergunta é, como é que está a mesa da sua casa? Sem uma toalha bonita, porque ela só veste a mesa com uma toalha bonita quando tem visita? Só bota os pratos à mesa quando tem visita? O que significa isso? Você talvez esteja
desprezando a tua família com o melhor, porque só tem o melhor quando tem visita? Precisamos valorizar a nossa família em detalhes. Primeiro lugar para se sentar, depois que se sai daqui, para que não se perca o que nos é dado dentro de um lugar como esse, a qual o anjo do Senhor, de Baxericalassúbia, o pastor Tiago está aqui, dobra o seu joelho em favor da igreja, em favor da família dele, para trazer uma palavra enriquecedora, e muitas das vezes a gente vê, como se diz, poucos recebe e sai daqui para viver dentro de sua casa, sentado numa mesa, e ter um diálogo sobre o que foi ministrado, o que saiu da boca dele para a edificação da nossa vida, para não nos perdermos neste mundo. A palavra que Deus me deu é: unidade gera conquistas e realizações quando nos pomos aos pés da cruz. Vou repetir: unidade gera conquistas e realizações quando nos colocamos como família aos pés da cruz. E aqui esse texto nos traz esse entendimento, que Deus, em sua grandeza de sabedoria, Ele disse: façamos. Ele não disse: eu vou fazer, não. Ali estava Jesus, ali estava o Espírito Santo, ali estavam os anjos. Onde está a tua família quando você decide fazer alguma coisa? Custou Edmilson entender isso, mas Deus me deu. Deus me deu o entendimento que eu, por mais que Deus possa me conceder, eu posso até tomar algumas decisões? Posso. O pastor Tiago pode tomar algumas decisões? Pode. E trazer para a igreja o que ele decidiu? Pode. Mas há um concílio nesta igreja, e certamente o que foi dado a ele, ele traz. Mas é preciso que isso aconteça quando todos entendam que veio do alto, que foi concedido, e nesta unidade é possível se conquistar, é possível notificar essa imagem que nós somos, é possível notificar esta semelhança que nós somos do que a faço daquele a qual nos chamou e nos formou assim. Mas isso começa dentro da nossa casa. Como tem sido você como marido? Como você tem sido como esposa? Como nós temos sido como pais para os nossos filhos? Como nossos filhos nos vê como pais? Ei, e vocês, como têm sido filhos para que os seus pais se alegrem de vocês? Família é esse contexto todo. Quando há esta unidade, querido, realizações acontecem, conquistas são obtidas, porque Deus é aquele que contempla cada um de nós para nos levar ao seu plano e propósito. Porque para cada um de nós, antes de nós nascermos, Deus já o tinha, e assim Ele quer conceder e colocar em nossas mãos. Primeiro, façamos ação de fazer, de formar, ato de realizar algo ou alguma coisa. O ato de realizar ou de fazer alguma coisa. Essa palavra nos remete a isso. Para que alcancemos bons resultados para a nossa família, é necessário tirar o nosso egoísmo, tirar a pedra, a qual nos foi tão exemplificada aqui de uma maneira riquíssima. O egoísmo, às vezes, é uma pedra que se põe. E vivermos a unidade, para você alcançar esta unidade, é preciso você tirar essa pedra. O egoísmo, a soberba, a altivez, o pensar que só você é capaz, que quando você decidiu escolher alguém para estar contigo até que a morte o separe, é porque essa pessoa
ela tinha de Deus algo para se unir ao plano e propósito que Deus tem na vida de cada um de nós e tornar perfeito. Nós precisamos compreender que é assim. Então vejam bem, olha, em Gênesis, capítulo 11, versículo 4. Medite lá, Gênesis capítulo 11, versículo 4. Vocês entenderem a importância dessa unidade. Amém, queridos? E disseram, eia, edifiquemos nós, olha só, edifiquemos nós, não eu, uma cidade e uma torre cujo cume toque nos céus e façamo-nos. Isto é unidade. Façamo-nos um nome para que nós sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor, olha só, e o Senhor disse: eis que o povo é um. Presta atenção, eis o próprio Deus dizendo: eis que o povo é um, e todos têm uma mesma fala, que é comunicação. Isto é o que começam a fazer um propósito. E agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. O que é isso? Planejamento. Querido, se Deus desceu e decidiu vir, porque o povo era como se fosse um. E quando Deus diz lá a respeito de um casamento, e os dois serão uma só carne, não é isso que Deus diz? Por que não tem a mesma fala? Por que não tem a mesma conversa? Por que não há entre nós, marido e mulher, e filhos, o mesmo diálogo? Porque veja o que Deus nos instrui aqui a respeito do que você precisa estar ao pé da cruz, exercendo a palavra, para que ali, como está, que o reino de Deus cresça através de nós. E o reino de Deus só pode crescer através de nós com a palavra exercida, através daquilo que Deus quer que sejamos sobre a face da terra como família. Imagem e semelhança dele. E aqui mostra-se nesse texto que esta fala, aqueles homens diziam, e eles traziam unidade em um grupo grande, e às vezes dentro de nossa casa, querido, nós não estamos conseguindo alcançar isso. As diferenças existem, mas será que é para derrota? Ou as diferenças podem e precisam existir para que cresçamos em Deus? Elas são necessárias e até assim são transparentes, porque eu sou de uma cultura, de um povo paraibano. Aí vocês imaginem, um cabra que come girimum com jabá. Aí casa com uma mineira que come tutu mineira. Como é que funciona essa língua? Como é que funciona essa fala, gente? Como é que vai se unir essa conversa? As diferenças de cultura são muito grandes. Aqui talvez tivesse um número de pessoas com pensamentos tão diversos, mas uma pessoa fala que era Nimrod, e ele traz a existência da possibilidade de todos serem conquistadores do mundo,
Mas Deus desceu. Imagine se nós, numa unidade dentro de casa, e Deus olhasse e dissesse assim: desçamos. Vamos lá, Jesus. Vamos lá, meu filho amado. Vamos lá, Espírito Santo. Vamos completar. Aquela família está buscando algo que há de notificar a nossa existência. Entendam isso, querido, o quanto nós precisamos viver nesta unidade. O quanto nós precisamos viver nessa cumplicidade para que venhamos mover o coração de Deus, venhamos mover o coração do Pai, e e trazer Ele até o nosso lar, e fazer do nosso lar uma moradia, e mover no nosso lar a construção de quantas outras famílias, como a nossa foi construída através de outras com oração e palavra de Deus. Precisamos mudar um pouco a nossa mente, porque quem está do meu lado faz parte de mim. Quem está do meu lado é a filha do Deus Altíssimo, do nosso papai querido. Ei, quem está do lado de você, mulher, é a criação, é um filho do Deus Altíssimo, Nequiabasecávias. Entenda a preciosidade desta palavra, querido, porque ela nos fala certamente disto. Então vamos aqui, unidade. O líder não fala: eu vou fazer. Ele diz: façamos para que sejam um. Nós precisamos ser um diante de Deus. Nós precisamos ser um diante de Deus. Comunicação. Falam uma só língua para uma conquista. Antes de qualquer decisão, marido, que você tem que tomar, antes de qualquer decisão, esposa, que você tenha que tomar, se possível for, sente-se à mesa junto com teus filhos. Os pratos não foram para estar em cima da mão, mas em cima de uma mesa. Uma xícara não foi feita para estar em cima de uma mão, que pode até queimar sua mão, mas em cima de uma mesa. E quão delicioso é, querido, quantas das vezes eu e minha esposa, no nosso dia de folga de segunda-feira, às vezes a gente senta uma mesa para tomar café às 11 horas da manhã. E quão gostoso eu e ela, sim, temos essa alegria, eu e a minha branca temos essa alegria de pegar aquelas migalhas que caem do pão, do biscoito, né? Não é? Quanta gente faz isso? Pegar aquele restinho do bolo e fica assim, ó. Aí bota na boca com os dedos. Não é isso que acontece numa mesa, gente? Então por que a gente deixa isso de lado e vai para frente de uma televisão, aonde não vai trazer essa comunhão? Aonde até a comida vai descer mal, porque o impacto das coisas que estão vindo na televisão é para te deixar de pressão alta ou de pressão baixa, ou deixar completamente assim louco diante das coisas que estão acontecendo. Você não consegue nem sair de casa. Então preste atenção, querido, porque comunicação é isso. É um lugar onde você tem paz para poder ver isso. Propósito: construir algo com concordância nos planos de Deus para o agrado de todos. A comunicação leva a essa possibilidade dos propósitos. Planejamento. É necessário que toda a família esteja junto para um bom planejamento. Aí, veja o que diz lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 10. Vou repetir. 2 Reis, capítulo 4, versos 10. 2 Reis, capítulo 4, versos 10. Veja só que coisa linda isso aqui. Olha aqui o que diz: façamos-lhes, pois, um pequeno quarto, junto ao muro. Olha só, ela vai dissecando toda a ideia que ela tem. Isto, uma mulher falando com o marido. E ali lhe ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que, vindo ele a nós, para ali se recolha. Quem falava isso? Quem falava? A esposa. E por que esse homem deu ouvido?
Quando ela disse, façamos, ela disse, marido, eu vou fazer, porque Deus me deu a visão. Deus te deu a visão? Mas tu não é só não, querido. Tu não é só não, amada. Precisamos entender, querido, que quando Deus traz uma palavra, Ele mostra na importância do que está aqui, façamos-lhes. Ela estava dizendo para o marido, façamos-lhes. Se ele dissesse que não, ela precisaria compreender, mas pela fala daquela mulher, ele entendeu que a visão dela era perfeita. Quantas vezes, querido, você e eu, como homem, não damos ouvido, para que você entendendo melhor o que sai de minha boca hoje, lá atrás, quantas das vezes saía, e a minha esposa vinha falar comigo, você não devia ter falado isso, e eu endureci o coração. Você não pode falar desse jeito, e eu endureci o coração. Esse é o meu jeito de falar. Eu só sei falar assim mesmo. Mas não é dessa maneira, você está se pondo diante de pessoas. E eu endureci o coração. E nem olhava para ela. Precisamos mudar a nossa fala dentro da nossa casa. Precisamos ouvir mais um ao outro. Para que ao se pôr aos pés da cruz, Deus veja como viu esse povo com Nimrod. Deus veja como viu esta mulher falando com seu esposo. E Deus desça para que a tua casa seja cheia da glória de Deus. Isso é muito sério, querido, porque nós estamos desperdiçando o nosso tempo, muitas das vezes, com coisas que só nos interessam, e o que estão dentro da nossa casa, não interessa para eles, não? Nós precisamos entender que tem que haver dentro da nossa casa a unidade, a comunicação, o propósito com o planejamento. Para que Deus se manifeste, o nome dele seja glorificado. No momento em que nós entendermos isso, certamente o melhor de Deus virá. E olha o que traz a mim e a você esse entendimento quando há essa fala, façamos. Eu fico imaginando, pastor Tiago, quando Deus olha com seus olhos de graça sobre Noé, consegue achar em Noé a oportunidade de não destruir tudo. Diz a palavra de Deus que Deus achou graça. Deus viu através dele a misericórdia de eu e você podermos estar aqui. Aí eu fico imaginando aquele homem chegar, ouvir Deus e dizer para a sua família, olha, Deus falou comigo, que vai chover, que eu preciso construir uma arca. Talvez a fala de Noé pode ter sido desta maneira, façamos. Ele talvez não disse, eu vou fazer, ainda que vocês não queiram, Talvez a conversa daquele homem com a sua família, para que até entendessem os filhos e as esposas e todos que ali estavam, para que pudessem entender o plano de Deus, é porque havia isto, querido, propósito, porque havia naquela casa conversa, havia um diálogo, acreditar num homem naquela época, onde saía um vapor da terra, não havia chuva, talvez ele seria considerado como louco pela sua família, não foi, pelo povo sim, mas pela sua família não. Isso é muito sério que nós estamos precisando viver dentro da nossa casa. Isso é muito sério, querido.
E quando você vive essa unidade, quando você vive essa concordância para alcançar o propósito, olha o que Deus me ensinou. O princípio da concordância dá direito legal da unidade, e a unidade é a legitimidade da conquista. Legitimidade é algo que legitimamente você obtém por lei. E a lei de Deus, ela não muda sobre a minha vida e sobre a sua, se nós estivermos dentro da unidade. E o melhor lugar de alcançarmos esta unidade é através da palavra, se pondo aos pés da cruz, para que possamos alcançar em oração o que Deus tem para nós. O livro de Gary Chapman, que fala as 5 linguagens de amor, ele fala justamente sobre isso. Ainda que você tenha 5 minutos de oração com a sua esposa, dentro do seu quarto, ainda que seja 5 minutos, esta oração, ela tendo essa cumplicidade, essa comunhão, com um propósito e em unidade, Deus ouve dos céus e nos abençoa. Semelhança não, imagem. Imagem é a representação de uma pessoa sendo refletida por suas práticas. Quais são as práticas que nós temos exercidos dentro de nossa casa? Notifica Deus. Notifica Deus. Nós somos portadores desta imagem de Deus. Nós somos portadores desta imagem de Deus. Nós temos que escrever, de exercer dentro do nosso lar uma atitude moral, pessoal, criativa, trazendo a lembrança documentada e expressada do que Deus realmente representaria estando Ele em nosso lar. Eita, aí o negócio ficou esquisito. Porque muitas das vezes não fazemos, não é, minha branquinha? Quantas das vezes eu deixo isso em branco com você? Ei, querido, eu estou falando de mim, você está pensando que eu sou pastor e eu sou melhor do que você? Não sou não, querido, eu tenho minhas falhas. E as minhas falhas só se remete a mim em progressividade se eu não me remeter a esta palavra e reconhecer os meus erros e ter a capacidade, não, mas ser capacitado pelo Espírito Santo para chegar diante de dela e dizer: me perdoe, amor, porque eu errei. E aceitar a correção dela. E isso vice-versa. Veja aqui em 2 Reis, capítulo 4, ainda versículo 9. É antes do versículo 10. 2 Reis, capítulo 4, versículo 9, diz assim a palavra do Senhor. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Vou repetir. E ela disse ao seu marido: eis que tenho observado que este que sempre passa por nós é um santo homem de Deus. Aqui estava um homem que era Eliseu, que transmitia toda essa imagem e semelhança do Senhor. Porque aos olhos dela, porque aos olhos de uma mulher, muita coisa pode ser observada que aos olhos de um homem muitas das vezes não são. Quando Deus diz lá atrás, no livro de Gênesis, quando ele disse: façamos
façamos para o homem uma adjuntora, ajudadora, colaboradora. É porque Deus dava a ela uma audição e uma visão, querido, um pouco mais aguçada do que a minha e a sua. Você tem dúvida disso? Não tenha não, querido, porque em qualquer lugar ela observa e vê mais coisas e ouve mais coisas do que eu e você. Pode ter certeza disso. E quando chegar em casa, se não, ainda no mesmo lugar, elas vão dizer assim, olha só, presta bem atenção, aquilo lá não é bom negócio não, hein? Você fique atento, querido, porque o que você não viu e nem ouviu, ela já ouviu e ouviu. E ela tem recado para te dar e normalmente é um recado de Deus. Aqui esta mulher relatava notificando ao marido o que ela obtinha. E aquele marido acreditou na sua fala. Por quê? Porque certamente ela se fazia a mulher sábia, aquela que edifica a casa. Olha em Lucas capítulo 15, versos 20. Lucas capítulo 15, versos 20. O que notifica esta passagem me surpreende. Eu estava ainda conversando esses dias com a minha branquinha. O que notifica esta passagem aqui me surpreende de um amor extraordinário. Lucas capítulo 15, versos 20 diz assim: e levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, preste atenção, e quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Querido, a Bíblia está bem clara, a palavra de Deus está bem clara. Ele estava longe. Aquele filho que pediu o que não tinha direito, porque o pai não tinha morrido para ser legitimizado a ele. Então, ele não tinha morrido, o pai, e ele disse, dá-me o que é de direito. E o pai deu, e ele foi embora. E o pai deu sem reclamar, sem questionar, deu a ele, e ele foi. E diz a palavra de Deus que este filho gastou tudo, indissolutamente. Dissolutamente, ele viveu ali uma vida totalmente promíscua. A palavra de Deus diz que ele dormiu com os porcos. E pelo tempo que se passou, este filho poderia estar completamente transformado. A visão dele, na nossa humana, ele já não parecia mais como ele saiu antes, correto? Pelo tempo ele foi. Aquela palavra de Deus está dizendo que ele viu de longe, aquele pai viu de longe. E ele foi ao encontro do filho. Como ele poderia enxergar aquele filho à distância e conhecê-lo? Ei, só um amor do pai, só uma vida com o pai, só uma vida de intimidade, de relacionamento, de cumplicidade com o pai, poderia fazer aquele homem enxergar o filho, ainda que não pudesse ser reconhecido, Deus o faria conhecer. Então aqui está notificando quem era aquele homem. Aquele homem tinha imagem, tinha toda a imagem de Deus, ao ponto de ir ao encontro do filho e beijá-lo. Talvez alguns de nós faríamos assim, esperando ele chegar. Quem é aquele que vem lá? Quem é aquele que vem daquele jeito? Quem é aquele que eu nem conheço? E quando chegar ao portão, diz assim, ei pai, sou eu, você? O que você veio fazer aqui? Vim aqui, pai, lhe pedir perdão. Então, dá a volta. Vá lá atrás, toma um banho lá no banheiro dos empregados. E depois de tomar um banho e fazer a barba, aí tu vem falar comigo e entra pelas portas dos fundos. Não, querido, quem tem a imagem de Deus não espera chegar o perdido. Ele vai ao encontro daquele que se perdeu para notificar a ele
Quem o esperava, que era o próprio Deus? Isto aqui me remete a um conhecimento do quanto eu preciso melhorar as minhas atitudes, quanto eu preciso mudar para notificar a quem me formou a imagem dele. Terceiro, para a gente estar encerrando, semelhança. Ser a semelhança é demonstrar em atitudes e palavras dentro do nosso lar tudo aquilo que Cristo deixou como ensinamento para nós, notificando Deus. Porque ele dizia: tudo o que faço porque o meu Pai me conduziu e me instruiu a fazer. Tudo que eu faço porque o Pai assim me permitiu a fazer. Havia uma comunhão, querido. Demonstrar isso, haverá uma relação ou uma afinidade entre nós, marido e mulher, quando nós temos essa capacidade de demonstrar a quem nos fez ser, que foi o nosso Deus. Quando nós conseguimos notificar Deus na nossa existência com atitudes, com a forma de falar, e eu tenho aprendido, querido, que uma atitude vale muito mais do que qualquer milhões de palavras. Um gesto vale muito mais do que qualquer milhões de conhecimentos e estudos. Vale muito mais a forma como você conduz a tua casa, aqueles que dentro da tua casa está, vai notificar muito mais do que qualquer estudo que eu e você possamos alcançar. É o que me faz entender, querido, é o que me faz entender ser humano, verdadeiros representantes de Deus, como Cristo foi e o é. E olha o que diz em João, aí eu vou falar alguns versículos, diz assim em João 6:37, João 6:37, todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Isso aqui é um exemplo que vocês estão vendo. Eu estava fora, perdido, e fui achado. E quando eu retornei, aquela que em casa estava, com o nosso filho que em casa estava, tinha eles essa imagem e semelhança do Senhor? Tinha, porque quando eu cheguei no dia do aniversário dele, entrando, pedindo licença no culto e pedindo-lhe perdão pelos meus atos, na mesma hora eles disseram: Pai, meu filho disse assim: Pai, eu sempre te perdoei, seja bem-vindo. A minha mulher me abraçou e disse: você está perdoado. Todos, e eu era um desses todos, a qual a minha branca e o meu filho se fez imagem e semelhança do Senhor, me recebendo de volta. Primeira Coríntios, capítulo 11, versos 1. 1 Coríntios, capítulo 11, versos 1. Diz assim: sedes meus imitadores, como também eu de Cristo. Isso é muito sério, querido. Como é que as pessoas estão nos vendo? Estão nos vendo daquela maneira. E olha lá, aquele lá, ó, só vive na igreja. Olha lá como é que ele, olha como é que ele faz. Olha as atitudes dele. Ou nós estamos sendo como imãs de Deus, que atrai pessoas, e essas pessoas dizem assim: eu quero conhecer esse Jesus que mudou a tua vida. Eu quero conhecer
esse Jesus que mudou a tua vida. Paulo foi um exemplo vivo de uma mudança plena em Cristo Jesus, fazendo-se imagem e semelhança do Senhor. Efésios, capítulo 4, versos 32. Efésios, capítulo 4, versos 32. Antes, sedes uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo Jesus. Eu não sei o que você precisa refletir, eu não sei o que você, marido e mulher e filhos, precisam entender para de repente chegar em casa e hoje ter um almoço com uma toalha linda sobre a mesa, os pratos, aqueles que estão guardados empoeirados, serem lavados, os talheres limpos e colocados à mesa, e quando você, esposa, for fazer a comida e preparar tudo, se já não estiver pronta, porque tem mulher que já sai de casa e já deixa tudo pronto, para quando chegar em casa já está no bom pedaço. Quando for fazer, que for arrumar a mesa, ei, preste atenção, o melhor pedaço é para quem? Para o teu filho, que está em fase de crescimento? É? Está errada, porque ele vai comer, vai crescer e vai deixar você. É melhor você fazer para esse que está aí do teu lado, que vai envelhecer contigo até que a morte o separe. A imagem de semelhança do Senhor é essa. Porque quem edificava Cristo era Deus. Quem foi ao encontro de Deus para nos dar o Consolador e o guerreiro, hein? Que guerreia as nossas lutas todos os dias. Briga comigo para que o meu lado humano não prevaleça, o Espírito Santo. Ei, quem estava instruindo era Deus, e Jesus trouxe a prática através do Espírito Santo que dá continuidade sobre as nossas vidas. Querido, entenda que essas coisas que parecem ser pequenas são necessárias. Quando um pai não tem autoridade dentro daquela casa, os pés da cruz nunca aparecem. Quando um pai não lhe é permitido, porque a mulher é autoritária dentro de sua casa, Jesus se retira. Porque isto é bíblico, a autoridade está sobre o homem, então exerça você e eu, homem, essa autoridade de maneira que seja notificado a imagem e semelhança do Senhor na nossa vida. Para que a sua esposa, como ajudadora e auxiliadora, tenha prazer em, quando chegar hoje em casa, preparar a melhor mesa. E você saiba conduzir os seus filhos mediante aquela que, lá em Provérbios 31, fala da mulher sábia. Isso tudo traz a um ponto só, que é Cristo Jesus. A oração pode muito em seus efeitos, porque você conheceu a palavra, e a palavra te leva a orar mediante o que ela tem revelado em nós, para que assim alcancemos a ter nossas famílias ao pé da cruz. Esse ano, pastor Tiago, nós tivemos o nosso encontro, dia 15 e 16 de abril, que a gente sempre faz na Semana Santa. E a gente não cobra dos casais que fazem o encontro. Deus assim tocou no coração da minha branca e falou comigo para que nós não cobrássemos. E quem trabalha, Deus sempre provê como outras pessoas de fora, porque viram em mim, na minha branca, uma imagem e semelhança do Senhor e nos abençoa. E tivemos um ano para você ver essa riqueza de uma pessoa que fez um encontro
E no outro ano ela levou uma casinha que a gente dava como cofre do MIAF. No outro ano ela enviou essa casinha para a gente, que a casinha nem fechava, de tão cheia que a casinha estava. Uns rolinhos assim em pé, enrolado no elástico. Tinha 16 rolinhos assim em pé. Em cada rolinho tinha 10 notas de R$100. Tinha 16 rolinhos. Sabe por quê, querido? Porque eu e a minha branquinha temos nos esforçados para viver aquilo que Deus nos chamou. Viva isso dentro de sua casa. Eu não sou melhor do que ela porque tenho autoridade. Ela não é melhor do que eu porque tem uma visão e uma audição perfeita, a qual Deus a deu. Nós não somos nenhuma autoridade além do que o Pai o é para com os nossos filhos, se não tivermos em nós a notificação da imagem e semelhança do Senhor, para que nós venhamos deixar uma legalidade da imagem de Cristo, da semelhança do Senhor, para que tudo se faça novo dentro da nossa casa e a gente possa ser um representante de Deus nessa terra. Amém? Que Deus tenha abençoado você com essa palavra, porque a mim me tem abençoado. E que Deus possa enriquecer os vossos corações em nome de Jesus.